Gestação 40 mais. Não existe o parto perfeito. Existe o parto que é para aquela família. Que não vai ser o parto dela, não vai ser o mesmo meu, que não vai ser o dela. A amamentação, não existe amamentação perfeita. Existe amamentação que dá certo para aquela família. É legal a gente ter pensamento positivo, olhar a vida com os olhos de alto astral, né? Pensamento positivo, mas com o pezinho no chão. Então a gente sabe que riscos aumentam e a gente vai trabalhar para cercar esses riscos. A gente tem muitos prós. E eu acredito que a mulher 40 mais, ela se prepara muito mais. Porque ela se prepara antes da gestação. Como que a pressão social, pressão familiar, muitas vezes os tabus que a gente vê sobre essa gestação 40 mais pode impactar nessa vivência aí da gestante? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter aqui uma roda no nosso podcast. Hoje vamos falar, né, aí um pouquinho sobre gestação 40 mais, um tema muito novo, mas que a gente tem que trazer cada vez mais esse tema também. Vamos falar hoje sobre medo, culpa, parto, amamentação, a pressão social também. E para estar falando um pouquinho desse assunto aqui comigo hoje no podcast, eu estou com a Agatha Munari, ela que é enfermeira obstetra. Também estou aqui com a Renata Ramos, enfermeira obstetra, consultora de aleitamento materno e laser terapeuta, pela segunda vez no nosso podcast. Também estou aqui hoje com a doutora Cris Provati, ela que é médica obstetra e também especialista em gravidez de alto risco com foco na gestação 40 mais. Meninas, quero agradecer, né, a todas vocês por estarem aqui no podcast. A Agatha e a doutora, né? Finalmente, né, doutora? Finalmente, conseguimos. Pela primeira vez, sejam bem-vindas. A Rê, pela segunda vez, também seja muito bem-vinda. As meninas falam, né? A gente vai uma vez, vai sempre. Então, vocês já se preparem que não vai ser só a primeira vez, né? Então, para a gente iniciar, né, o podcast, gostaria aí que você se apresentasse, a Agatha falasse um pouquinho, né, de você, um pouquinho do seu trabalho também. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Eu sou a Agatha Munari, eu já trabalho como enfermeira obstetra há 15 anos. Atualmente eu atuo no SUS. 15 anos também no SUS, bastante tempo. Há uns 3 anos, mais ou menos, eu comecei a atuar com equipe, então eu trabalho também, atuei com equipe fora do hospital, acompanho gestação, tenho muitos pacientes 40 a mais, então é um tema bem bacana. E assim, esse ano faço 40 anos, eu até comentei com a Nath, e eu quero sim ser mãe, eu quero gestar. Então esse tema tá muito Faz ligação aí, né, com a muita doutora. ligação aí comigo, vamos trocar figurinhas. Vamos conversar. E eu gosto muito desse tema, porque eu acho que o nosso público 40 a mais, ele tá crescendo muito, e é a nossa tendência, Sim. né? Obrigado. Rê, se apresente aí também pro pessoal de casa. Bom, eu sou a Renata, sou enfermeira obstetra há 13, 14 anos, mais ou menos. Já tenho 2 filhos, 2 garotinhos, um de 13 e um de 8. E trabalho numa operadora de saúde hoje, onde eu acompanho o pré-natal e o pós-parto. Também tenho esse contato com as gestantes 40 a mais e com as puérperas 40 a mais, né? Também tem essa questão da amamentação após os 40 anos. E é um tema ainda novo, como você disse, mas que tem muita coisa ainda para se explorar. Eu acho que a informação precisa chegar para todo mundo. Isso é uma coisa que eu bato sempre na tecla da informação. E tô aqui pela segunda vez, como diz a Nath, uma vez que você vem, você quer vir sempre. E é isso. Obrigada, Rê. Doutora, se apresente também aí pro pessoal de casa, fale um pouquinho de você. Bom, eu sou a Cris Provati, né? Eu sou Cristiane, mas mais conhecida como Cris Provati. Eu sou formada há 19 anos, já atuo em ginecologia e obstetrícia.
E acabei focando na área de obstetrícia, principalmente no alto risco, né? Que é uma coisa que eu acabei me apaixonando, assim. E com essa evolução, eu acho que temos visto muitas mudanças no cenário da maternidade, e uma grande mudança é a idade com que as mulheres estão engravidando, né? Eu acho que a mulher hoje ela vai cuidar muito da vida de todo mundo, né? Vai prestar atenção na carreira. Muitas vezes ela é participante ativamente, né, da renda familiar. Então ela foi estudar, foi se profissionalizar. Então depois ela foi pensar na carreira de mãe. Então é nesse foco que eu tô agora. Amo as mulheres maduras, né, gestantes, e tô trabalhando com isso agora. É o meu Sim. foco principal. Tem crescido bastante, né, doutora? Tem muito, muito. Tem muitas pacientes nesse perfil. Legal. Ô, Agatha, fala pra gente, né, um pouquinho, quais são, assim, os maiores medos, inseguranças, né, as culpas também dessa mulher aí, após, né, que tem essa gestação aí pós 40 anos. Então, Nath, com relação ao medo, acho que o medo principal das mulheres 40 a mais é o meu filho vai ser saudável, né? Eu vou gestar, vou gerar um filho saudável, porque eu acho que isso toda mulher que gesta pensa nisso, né? Mas quando é 40 a mais, eu acredito que isso tem um peso muito maior. Será que eu vou ter um filho saudável, né? Além desse medo, dessa insegurança de se ela vai ter esse filho saudável, também ela tem muito medo com o decorrer da gestação. Ah, eu sou 40 a mais, então ela já sabe que é uma gestação de alto risco, que vai ter que fazer um acompanhamento ali muito mais de pertinho. Então elas têm medo de como vai decorrer essa gestação. Será que eu vou ter uma diabetes gestacional? Será que eu vou ter uma pressão alta, uma pré-eclâmpsia? Vou precisar ficar internada? Então eu acho que ela já começa a pensar em muitas coisas que podem vir a acontecer. E também tem a questão da culpa, porque a sociedade acaba olhando para essas mulheres e acaba julgando, nossa, que responsabilidade. Eu já ouvi isso. Que responsabilidade você ser mãe com 45 anos, no caso, que era paciente. Então, como assim a sociedade está dizendo que é irresponsabilidade dela, né? Você foi egoísta. Outra fala que a gente escuta muito. Você pensou em tudo menos no filho. Não, ela estava pensando, como a doutora Cris falou, em outras coisas, em outros cenários. E a sociedade tem muito, não digo mais esse poder, não acho que poder é a palavra, mas influencia muito nessa decisão dela. E aí, tudo que ela mais quer é ser acolhida nessa hora, né? Então, essa questão da culpa eu acho muito importante. Eu pego muita gestante 40 a mais no Sistema Único de Saúde. E quando a gente conversa, é isso que a gente vê. Ah, e não é de fora, é da família. Ah, porque me falaram isso, me falaram aquilo. Então, é um pouco triste ter esse julgamento, porque ela mesma já se julga, né? Então, acho que tá precisando mudar um pouquinho aí, Sim. ter um outro olhar. Ô, Rei, pra você, né, por que nesse âmbito aí da gestação 40 a mais, tem muito é cercado nessa mulher desse medo, dessa culpa, e até onde isso é verdade, é real, e o que é mito, né? Eu sempre falo, né, Nath, essa fala dela veio, assim, muito a calhar. Eu escuto também muito isso, né? Esse julgamento, essa culpa, ela vem carregada desse julgamento, né, da sociedade. A sociedade joga, por que você demorou tanto? Por que você não quis antes? Você tinha oportunidade. Cada um sabe de quando é a sua oportunidade, quando que é o seu momento, né? Naquele momento, não que o filho não era uma prioridade, mas talvez, como a doutora falou, você vai colocando outras coisas na frente, então eu vou estudar primeiro, eu vou me preparar financeiramente primeiro, para depois eu ter um filho. Isso não deixa de ser uma forma dela pensar no filho dela a longo prazo, né? Então ela tá pensando na criança também, não naquele momento, mas a longo prazo ela tá pensando. E aí o medo vem do... Ah, meu filho pode ter alguma má formação porque o meu útero já está velho. Então, eu escuto muitas falando, meu útero tá velho. Eu não consigo ter um filho de forma natural. A partir dos 40, você só vai conseguir ter um filho se for de forma de fertilização, uma inseminação, que seja. Né? Então, vem muito também essa questão, também, de novo, do financeiro. Então, precisar se preparar o dobro, talvez, porque não é um procedimento barato. Né? Então,
acham também, por vezes, que a gestação madura é uma gestação que só cabe no bolso de uma pessoa que tem uma quantidade, né, uma qualidade de vida muito mais alta, que tem uma situação financeira muito melhor, que, de repente, a gestação madura não cabe dentro do Sistema Único de Saúde. Por que uma mulher 40 a mais, que é do Sistema Único de Saúde, que vai passar pelo pré-natal do SUS, não pode? Só pode aquela que vai fazer um pré-natal de particular. E aí eu sempre falo, o risco maior hoje, pra mim, é aquela gestante que não vai ser bem acompanhada. Esse é o risco. Sim. Esse é o risco real. Existem outros? A gente sabe que existe. Mas da menina de 20 também tem. A de 30 também tem. A de 40 também tem. Mas o risco real dessa de 40, e ela acaba sendo muito maior do que a de 20 e de 30, é quando ela não é bem acompanhada no pré-natal. Esse, pra mim, é o risco real. É o risco real. Excelente, Renata. Arrasou. Ô, doutora, e como que foi pra você, né, a sua maternidade aí, tardia, mesmo sendo obstetra, com esse foco, né, de mulheres aí gestantes 40 a mais? Nath, assim, eu acho que juntar o conhecimento, né, que a gente desenvolve ao longo dos anos junto com o que acontece na nossa pessoa física, vamos dizer assim, né, no nosso pessoal, é uma coisa interessante porque é uma briga, né, é uma briga da razão com a emoção. Eu sempre quis ser mãe, né, é uma coisa que eu nasci assim, nossa, eu era pequena, eu queria ser mãe. E as coisas vão acontecendo nessa velocidade, a gente cresce, vai acontecendo as coisas, aí eu escolhi essa carreira, eu tive que lutar, não passei de cara, estudei alguns anos, e as coisas foram acontecendo. E quando eu vi, eu tava casada, né, já tava tudo ali, aí preciso ter um filho. Só que eu já tava com 37 anos. E quando aconteceu, foi uma situação que eu falei, olha, nossa, aconteceu. E logo eu descobri que havia um problema, né? Eu perdi essa gestação e tinha algo a mais. Eu fiz um exame, que é um exame de cariótipo pra gente estudar, porque eu via que o bebê, ele tinha um edemazinho, né? Era diferente do que a gente estava acostumado a ver. Eu fiz um cariótipo e veio síndrome de Down. Então aí juntava aquele negócio do conhecimento, nossa, de fato é um risco que aumenta, né? Mas vem aquela outra parte, calma, que isso não vai ser sempre assim, o meu risco não vai ser aumentado sempre, né? E aí foi quando a gestação ela foi interrompida, o desenvolvimento parou espontaneamente e, graças a Deus, eu engravidei depois de uns 4 meses eu engravidei novamente e veio minha filha Marcela e eu já estava com quase 39. Então, é um misto de culpa por não ter decidido antes, mas tinha uma carreira por trás, tinha uma vida por trás, né? A gente é muito participativa na renda da família, então ninguém da minha família é médico, eu comecei do zero. Então é essa coisa do racional, emocional o tempo todo, né? Uma guerra, Uma guerra, né? E é isso que eu tento tirar de peso das minhas pacientes. Tirar esse peso é difícil. É muito difícil porque a sociedade, a gente vem dessa cultura, né? É cultural. Mas a gente vai tentar mudar essa realidade, né, meninas? Vamos juntas, vamos mudar isso, trabalhando por favor. Isso. Eu acho que é muito isso, né? Vem da cultura, você vai crescer, você vai casar. Exatamente. Você tem que ser mãe e às vezes, né, a gente vem no âmbito de mulheres que muitas vezes não conseguem engravidar, né? Que tem que passar por todo o processo. E às vezes mulheres que decidiram ser mães 40 a mais. Então tem os dois lados aí, né, da moeda que a sociedade precisa parar, eu acho que de querer saber da vida do outro, criticar a escolha do outro, Exato. né? Então, acho que tem muito disso de trazer essa consciência. É uma decisão dela. Ai, às vezes a pessoa tá tão criticando e não sabe por que qual foi a escolha dela. Será que realmente ela não está conseguindo, né, gerar? Exato. Então, tem todo aí esses dois lados, né? Que é isso que a gente faz, trazer a consciência aí para as pessoas, né? E às vezes nem é a primeira gestação dela, né? Às vezes é a segunda, às vezes a primeira foi antes,
vem a segunda gestação, só que o peso vem junto. Sim, Né? porque Nossa, ela se depois dos sente, 40. às vezes, mais madura. Olha, agora eu Exato. estou mais madura, porque às vezes vem o primeiro filho com 20, É, 21, 22, é. e aí você vai naquela avalanche de Uhum, vamos seguir a onda e uhum, vamos criar. uhum. E quando ela tá mais madura, ela fala, agora eu quero Agora eu ter um quero um segundo ou filho. terceiro filho e Às vai vezes ser é fruto de um diferente. outro relacionamento. Sim. Então, às vezes ela teve um Exato. primeiro filho de um relacionamento, foi mãe solteira, ali com seus 17, 18 anos. Uhum. Ela entrou num outro relacionamento e ela resolveu ali com seus 37, 38 anos ter um outro filho. A gente também não sabe quanto tempo ela é tentante. É, quantos Então, de abortos? repente, ela tentou desde os 30 anos dela, Sim. mas ela só Que é conseguiu uma novela que 39. começa lá Lá atrás, né? atrás. Nossa. Eu falo, é um capítulo oculto, né? É um capítulo que que a Globo não mostra. Ai, É. é isso. Mas a Nath mostra. A Nath mostra. Eu falo é trazer essa realidade. A gente precisa trazer a realidade. Que não é só a rede social, né? Que a rede social mostra o que quer. Tem uma vida por Uhum. trás, Tem uma tudo por história, trás. né? Ô, Agatha, e como que a pressão social, né? A pressão social, pressão familiar, muitas vezes os tabus que a gente vê sobre essa gestação 40 mais pode impactar nessa vivência aí da gestante. Eu vou pegar um pouquinho o gancho do que você falou, que a gente sonha, a gente almeja casar, ter filho, tudo isso antes dos 30 anos, tá com uma casa bonita, uma casa na praia. Esse era meu sonho, né? Antes dos 30 anos, você já tá com a família formada, com filhos. Por quê? Porque quando você é pequena, você é ensinada, pelo menos eu fui ensinada, fui vista, isso, nossa, você é para crescer, é para estudar, é para casar, para formar uma boa família. Só que vão acontecendo as coisas e não tem um roteirinho, tudo vai assim de uma forma que não tem um roteiro, né? Então não tem como a gente deixar de pensar que sim, a gente teve esse sonho. Eu tive esse sonho quando eu era lá, criança, mas tudo muda, né? E a sociedade, ela ainda tem esse tabu de que tem uma idade certa para ser mãe, né? Com 30 anos você já Você tem tem que ser mãe. estar com 2 filhos pelo menos. Oi, calma, não é bem assim, né? Lógico, a gente sabe que tem a janela biológica, a gente tem uma idade onde a gente tem a fertilidade mais forte, mas nada impede. Se eu quiser ser mãe com 18, se eu quiser ser mãe com 40, isso não quer dizer que eu não posso. Né? Se eu ainda for fértil, se eu conseguir, eu posso ser mãe. E eu acredito muito nisso. Eu acho que você é capaz de gerar um filho, de ser mãe, enquanto você tiver a sua janela fértil. Se por um acaso você não tiver mais essa janela fértil, você tem outras formas. Você tem inseminação, você tem adoção, que também é uma forma de ser mãe. Né? Eu acho que a adoção é uma forma de ser mãe, assim, lindíssima, porque é um amor você amar um filho que você não gerou e você ver que você é capaz de amar aquele filho que você não gerou. Então, tudo permeia o que a sociedade molda na nossa cabeça, de, você tem uma idade fértil, não, mas você já não tem mais condição de ser mãe. Como é que você vai ser mãe com 40 anos? Você não tem disposição. Realmente, eu não tenho mais disposição. A disposição que eu tinha com 20, graças a Deus eu não tenho. Mas assim, a gente tem um autoconhecimento diferenciado, a gente tem uma maturidade diferenciada. Então, assim, a gente tem muitos prós. E eu acredito que a mulher 40 mais, ela se prepara muito mais. Porque ela se prepara antes da gestação, ela se prepara para engravidar, ela se prepara para curtir a gestação, ela se prepara para o parto. Se ela tem condições, ela vai atrás de uma equipe que bate as ideias e que acompanha ela se prepara para o pós-parto, ela se prepara para a amamentação. Então, essa culpa que a sociedade quer colocar, a gente tá vendo que cada dia mais tá quebrando. Graças a Deus a gente tá conseguindo quebrar isso, porque elas estão sim preparadas. E eu acredito que essa maturidade que elas têm, emocional, profissional, isso daí faz um ganho muito grande quando ela conseguir engravidar, quando ela conseguir ter o filho dela. Eu acho que isso é só um ganho a mais. Sim. E é um ponto, pra mim, super positivo. Acho muito, muito bacana. Ô, Rei, pra você, né? Por que que tantas mulheres aí, 40 a mais, se sentem tão pressionadas, eu falo que em dar conta de tudo, né? Em ter um parto perfeito, uma amamentação perfeita,
ali sem dor ou, enfim, qualquer outra coisa. E ter um pós-parto perfeito, Melhor né? ainda, né? Mais fácil ainda, né? Eu falo que, puxando o gancho que a Agatha falou, a sociedade, né? Sempre a sociedade, né? Fica parecendo repetitivo a gente querer colocar uma culpa na sociedade, mas na verdade é a sociedade que traz essa culpa pra gente, a gente só devolve. E eu sempre falo que a sociedade, ela pinta a mulher com o estereótipo de Mulher Maravilha. Quem nunca escutou, quem nunca viu, né, a imagem da mulher ser extremamente associada à Mulher Maravilha? Então, é aquela que tem poder, é aquela que resolve tudo, é aquela que tem que resolver tudo. Não é que ela resolve, ela tem que resolver tudo. E ela tem que resolver tudo, assim, com um glamour sensacional. Salto alto. De salto alto, De salto cabelinho arrumado. E só a gente sabe depois, né, no bastidor, como que a gente chega em casa e como que a gente, quando a gente tira aquela armadura da tal Mulher Maravilha, o tanto de ferida que ficou debaixo dela. Exato. Só que essa aí a sociedade não enxerga. A sociedade não olha. Então, eu acho que essa questão de trazer para a mulher essa obrigatoriedade de ser sempre dando conta de tudo, fazendo tudo, carregando o mundo nas costas, eu acho que isso precisa ser moldado. Porque não existe o parto perfeito. Existe o parto que é para aquela família. Que não vai ser o parto dela, não vai ser o mesmo meu, que não vai ser o dela. A amamentação, não existe amamentação perfeita. Existe amamentação que dá certo para aquela família. Então, não existe... porque eu sempre falo, porque amamentar é instintivo. Não, não é instintivo. A gente não é bicho. É instintivo pro animal. Pro cachorro, pro gato, é instintivo. Para nós, seres humanos, não é. Ele é aprendido todos os dias. A mãe aprende a amamentar, o bebê aprende a mamar. Essa conta fecha. E não existe o pós-parto, então, perfeito. Esse que não existe nunca. mesmo. Né? Minha mãe sempre falou pra mim assim, Renata, filho é igual videogame. Cada fase que você passa vai ficando mais difícil. Eu nunca acreditei. Hoje eu tenho certeza que é, porque hoje eu sou mãe de adolescente. Então, eu tenho certeza que é. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a quebrar isso com a internet, com a informação, e começar a trazer para essas mulheres que nós não precisamos ser Mulher Maravilha todos os dias, e tá tudo bem também. Aquele dia que você não dá conta, ok. Eu sempre falo para as minhas pacientes, olha, você acorda e fala assim, quantos pratinhos eu preciso equilibrar? Eu preciso equilibrar tantos. Quantos podem cair? Tantos podem cair, então tá bom. Então, os que caírem, amanhã a gente pega de volta e cola e resolve. E eu acho que eu tento passar para elas isso. Numa realidade que eu já vivi, que ser enfermeira obstetra não me eximiu de nada na minha gestação e nem nos meus pós-partos. Conhecimento, né? Não me eximiu de nada. Passei por todos os ciclos possíveis e imagináveis da E às vezes gestação até mais ao intenso, pós. né? Eu falo que era pior, porque eu sabia o que estava acontecendo. Ai, gente, a ignorância é a melhor coisa que tem. E aí eu sempre falo isso pra elas, olha, então vai devagar, vai no seu tempo e vai naquilo que faz sentido pra sua família. E ponto. Sim. E eu sempre falo, palpite não é informação. Palpite é só palpite. Sim. Palpite não é informação. Ô, doutor, e pra você, assim, qual foi o caso que você pegou, assim, que foi mais difícil aí durante a sua carreira, trabalhando com gestantes 40 mais? Olha, tem uma história que, assim, ela, além de ser difícil, ela é uma história muito emocionante, em relação à ligação que as pessoas que compõem essa história tinham. Então, uma paciente me procurou que a história dela era a seguinte, ela queria amamentar a filha que a irmã adotiva estava gerando para ela. E assim, isso quando ela chegou me tocou muito, porque aí veio toda a história por trás, né? Ela tinha tido uma gestação onde ela um dia fez um pico hipertensivo, ela chegou desacordada no hospital e quando ela acordou, ela estava sem o útero e sem o bebê. Nossa. Então assim, isso era quase 39 semanas de gestação. Então ela fez uma pré-eclâmpsia grave, né, quando aumenta a pressão e dá alguns distúrbios aí. E
aquilo foi devastador. Ela perdeu o útero, tinha um filho lá. Então, assim, mudou a vida dela completamente. E um dia a irmã dela, adotada, virou pra ela e falou assim: eu já tenho meus 2 filhos, vamos fazer agora um tratamento pra você ter o seu. Ela, mas você tá doida? Vamos, vamos, vamos. E elas fizeram. E aí, e foi tudo bem, assim, então ela conseguiu engravidar, né? Foi o espermatozoide e o óvulo dessa minha paciente, que foi implantado no útero da irmã. E aí, foi tudo bem. Quando chegou em determinado ponto da gestação, ela me ligou e a irmã dela estava tendo a mesma coisa que ela teve, com 31 semanas, ou seja, prematuro ainda. Ela estava no interior, foi trazida para São Paulo às pressas. Quando ela chegou, ela estava super mal. Ela já estava num estágio que a gente chama de síndrome HELP, que quando há diversas alterações, né, de sangue, enfim, hepáticas e tudo mais. E aí a gente acabou indo para o parto, né? Fizemos uma cesárea de urgência. Ela estava mal, já não conversava direito. E ela sangrou muito, 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 muito. A irmã dela estava de acompanhante na sala, a minha paciente original. E aí eu até conversava com ela: você não quer esperar lá fora? Essa parte é mais técnica. Ela: não vou sair daqui porque a culpa é minha. E assim, eu querendo pegá-la no colo, acolher. E no fim deu tudo certo, no sentido de ela parou de sangrar, a bebê nasceu, foi pra UTI. E no caso dessa gestação foi uma menina, né? O primeiro tinha sido um menino. E acabaram se recuperando. Ela conseguiu amamentar. Gente, foi tão legal. Ela amamentou por 3 meses, ela ficou felicíssima. E assim, e a união dessas 2 irmãs, gente, foi uma coisa que assim, eu aprendi muito com isso. É uma lição de vida, né? A força de uma com o incentivo da outra e uma... Sabe assim, então pra mim foi a história mais difícil ao mesmo tempo, mais tocante, né? Nossa, foi assim, incrível. E doutora, assim, hoje, né, no seu tempo de carreira, quais foram os maiores mitos ou tabu que você já ouviu falar sobre gestação 40 mais? Olha, gente, assim, tem umas coisas que dá até vergonha. Quando eu olho assim, eu falo, gente, coitada. Por exemplo, né, quando a paciente fala: olha, o meu outro parto, eu tive uma paciente que ela engravidou, teve 2 gestações após os 40 anos, e a primeira dela tinha sido uma cesárea, porque o médico falou que depois dos 40 não podia ser parto vaginal, né? Ai. E eu falei assim, gente, não tem nada a ver a idade com a via de parto, no caso, né? Então a questão é, gente, a idade, ela não define via de parto. A idade, ela não define intercurso de complicações, ela define riscos. E a gente está falando de riscos onde a maior chance ainda continua sendo de dar tudo certo. Então isso precisa ficar claro e é muito importante, né? Passou ali daquele comecinho, deu certo, fez o morfológico, tá tudo bem, vai curtir, que a paciente de 20, 30 e 40 tá tudo no mesmo time agora. Então isso é uma informação muito importante, né? Passou dali, tá tudo certo. Legal. Daí já entrando, né, pra Agatha, né, a questão. A idade da mulher acima de 40 a mais pode aí influenciar no parto e na amamentação? Como a Cris falou, a idade por si só não influencia na via de parto, não influencia na amamentação. Tem mulheres 40 a mais que têm seus partos respeitosos, de acordo com a via de parto que ela escolheu. Tem muita mulher de 40 anos que pare normal E que arrasa, tope, né? que encara, que mulher de 18, de 20 Corre. não encara. Eu acho isso lindo. Lindo, a maturidade. Então, a idade por si só, Nath, não tem um risco. Não influencia no parto, na amamentação. O que vai influenciar é o acompanhamento. Igual a Cris falou, o acompanhamento pré-gestacional, o gestacional, principalmente nos 3 primeiros meses, fez o morfológico, é isso. Vai curtir. E é uma gestação de risco? Sim, é uma gestação de risco, mas é uma gestação viável, que tá dando tudo certo, e ela vai acompanhar, como qualquer gestante acompanharia. Então, ela pode sim ter o seu parto respeitoso, com a via que ela escolher, e pode sim criar um vínculo, fazer uma amamentação, que é o que a Rê falou. Ela vai aprender a amamentar, o bebê vai aprender a mamar, vai passar pelos mesmos perrengues que uma
de 20, 25 passaria e pode fluir assim, normalmente. O que é fundamental é ela ter profissionais, bons profissionais, qualificados do lado dela, para ajudar, para dar esse suporte, para fazer com que ela tenha todo esse acompanhamento, esse acolhimento, e não só profissionais para a gestação, mas também para cuidar do lado psicológico dela, do lado Exato. emocional, né? Que eu acho que isso é muito muito importante e Uhum. faz total diferença. Sim. E aí eu pergunto para Rê, né, como lidar com essa pressão social e muitas vezes até de profissionais, né, de desacreditar dessa mulher aí 40 a mais, lidar com ela, né, ela fez uma escolha, então Uhum. como que a mulher pode lidar hoje com os palpites, né, que a gente estava até falando agora há pouco É. sobre. Volto a dizer, o palpite não é informação. Eu acho que a melhor saída é como eu disse lá no comecinho, o risco real é a falta do acompanhamento correto dessa gestação. Então, quando ela tem uma equipe, como a Agatha falou, uma equipe boa, que assista ela da maneira que ela quer ser assistida, respeitando tudo que ela tem de história, porque não é só respeitar a idade dela, é respeitar a história que essa mulher tem. Ela tem uma história. Seja uma história de aborto anterior, seja uma história de tentativas frustradas, seja uma história... Não importa qual a história que ela tem uma história. Então, é respeitar a história dela, é respeitar como ela quer que todo esse momento aconteça, porque esse momento ele é único, ela pode até gestar mais 200 filhos, mas essa gestação, ela é única. Ela nunca mais vai gestar essa criança. Então, é respeitar aquele momento daquela família e buscar informação sempre. E não é informação em qualquer lugar, né? É uma informação correta, é uma informação com uma equipe qualificada, uma equipe que esteja ali de verdade, pronta para respeitar e para fazer aquilo que ela merece, que ela quer que aconteça no momento dela. Então, acho que não dá para ouvir palpite. Não dá. Eu costumo falar que história triste, todo mundo tem uma pra tem uma pra contar. contar. Ninguém vem com uma história Não. boa, Não. bacana, de Não. motivação. Ninguém vai falar assim, olha, a minha vizinha tinha 50 anos e foi uma gestação maravilhosa e deu tudo certo. Não. Não. Vai falar que a de 40 É. teve uma gestação em que foi horrível, É. que ela Você morreu, é que a criança louca, morreu. né? É, você é 40 louca. Você é louca. anos, É. querer Onde ter tá com a uma gestação. cabeça? Tem muita gente que gosta de fazer isso, né? De encostar ali na grávida. E eu fico, parem de mexer com as minhas É um gestantes. imã, né? É um imã. Encosta ali e começa. Contar a história triste, contar E às vezes ela nem abriu a comparações. boca, né? E ela nem falou pediu. nada, entendeu? Então, assim... E ela nem pediu. E é, em muitos casos, isso que a Rê falou, nem ela pediu. nem pede. Não. E tem os palpiteiros de É. plantão. Ela só chega e fala assim, oi. Oi. Oi, tudo Aí bem? a pessoa já começa. Você tá grávida? É. Quantos anos você tem? É. Gente, como se a gestação tivesse um prazo de validade. Exato. Existisse uma idade ali estipulada. Olha, quando você tiver com 22 anos, você precisa estar grávida. Não, a gente sabe que existe a questão biológica, óbvio, que a gente tem a questão biológica que a gente precisa respeitar. Uhum. Mas, se tá tudo saudável, se ela fez todo esse acompanhamento pré-concepcional, e eu tenho certeza que ela fez, porque se ela está se preparando para gestar, ela fez o Uhum. pré-concepcional certinho. Então, por que não respeitar a decisão dela? Sim. Gente, a palavra ela é única, é respeito. É É respeito. respeitar a decisão do outro, porque ela sabe por que ela tá engravidando com mais de 40. É. Talvez se ela tivesse a oportunidade de ter engravidado com 20, ela teria feito isso e tá tudo bem. Mas será que ela seria a mesma mãe com 20? Sendo essa mãe de 40? Sim. Eu tive o meu primeiro com 28 e o meu segundo com 33. Não tenho o que falar. Hoje, eu falo, eu não gestaria com mais de 40 anos. Porque eu, Renata, não tenho mais energia. Não tenho. Bateria. Não tenho. Eu tenho já 2 filhos grandes, eu tenho 2 filhos que dormem a noite inteira, eu tenho 2 filhos que são independentes, que tomam banho sozinho, que comem sozinho, que fazem as coisas tudo sozinho. Eu, Renata, não quero me dar a oportunidade de voltar naquele comecinho e ficar acordada de madrugada. Sim. Uhum. Não quero. Não é medo da gestação. Por mim, eu ficava uma grávida escolha, né? todo ano. É. Que uma coisa que eu mais amei foi ficar grávida.
mas eu não me sinto mais preparada para o Pra pós-parto. passar. E tá Sim. tudo bem. E é uma decisão, E uma escolha sua, é uma né? escolha Com minha. certeza. E se eu tivesse 20 anos e tivesse já 2 filhos, eu poderia escolher a mesma coisa. Sim, Uhum. Então a idade não define nada e nem ninguém. sim. Ô, doutora, fala pra gente um pouquinho, né? A gente tá falando muito da importância aqui, né? De ter uma equipe, né? Como que isso pode influenciar, né? Essa mulher aí na gestação, você como médica, né? De gestante 40 mais, como isso faz a diferença, né? Na vida dessa mulher, a equipe, né? Especializada para isso. Olha, eu vou até além, Nath. Ela faz tanta diferença, a equipe, que a gente vê nitidamente, né? Assim, pacientes que foram acompanhadas com equipe, com informação, né? Multidisciplinar. Então, Uhum. se for uma equipe completa, então a paciente tem uma doula, né? Que vai acompanhar ela e vai ensinar ela durante todo o pré-natal. Ela tem uma enfermeira que vai estar durante o trabalho de parto dela inteiro e vai estar trazendo, né, nutrindo essa paciente de muita informação, vai acompanhar ela no pós-parto, na amamentação. Ela tem um obstetra capacitado, qualificado para entender sobre alto risco, manejar situações que, assim, existem a obstetrícia, eu costumo falar muitas vezes que ela pode ser uma caixinha de surpresas, né? E quando isso acontece e existe uma equipe despreparada, o desfecho ele pode ser terrível, né? Terrível, acho que é a palavra, assim, porque coisas muito graves podem acontecer de uma hora para outra. Então, se isso a gente está falando de um alto risco, né? De pacientes onde podem existir comorbidades, pressão alta, diabetes, está descompensado de alguma coisa, alterações hemodinâmicas. Então, precisa existir esse preparo. E quando ela tem uma equipe completa, até fazendo fisioterapia durante, né, fisioterapia pélvica durante a gestação, o cuidado emocional, tem uma psicóloga. Gente, isso muda o curso, né? Inclusive em relação ao trabalho de parto. Muitas delas têm trabalho de partos mais tranquilos, mais rápidos, menos doloridos, né? Com abreviação ali do período expulsivo. Isso é nítido e é lindo de ver. É lindo de ver a interação da equipe, a paciente estando em casa, porque ela tá sabendo de tudo. Ela tá bem informada, ela tá confortável, né? Então isso é incrível, gostoso de ver, não é, meninas? Muito. Não é uma delícia? Elas sabem do que eu tô falando. Sim. Informação é tudo. Uma Informação é gestante bem tudo. informada é É incrível. tudo. Ô, Agatha, e para você hoje, né? Qual que é o seu maior desafio aí em levar conhecimento, consciência e também quebrar esses tabus, né, sobre a gestação 40 mais? Nath, eu acho que a informação é tudo. Por exemplo, lá no SUS, onde eu trabalho, onde eu faço plantão, a gente capta as gestantes com 37 semanas. Por exemplo, ela foi passar por uma consulta e algo específico lá. Foi fazer uma consulta de pronto-socorro, porque tava com dor, eu fui ver se o bebê tava bem. A gente já capta essa gestante, já capta essa mulher, já conversa com ela, já abre um acolhimento, que a gente fala. Onde a gente vai fazer o acompanhamento dela até ela parir, independente se ela vai parir com a gente ou não. Mas a gente já passa ali as principais informações para ela, dizendo o que pode acontecer, se acontecer isso, você faz isso, quais são os medos reais e quais são as formas reais de procurar o hospital, porque às vezes, senti uma pontada, eu vou pro hospital. Não, espera, pode esperar, tem sintomas, sinais que você deve procurar o hospital. Outros você pode esperar e esperar com consciência. Então, acho que a informação, ela é tudo. né? Primordial. Quando a gente consegue passar a informação. Lá, infelizmente, a gente só consegue a partir de 37 semanas. Mas quando a paciente consegue ter uma equipe, a gente pega bem no início. E uma gestante bem informada, ela sabe o que vai acontecer com ela. Então, ela não quer procurar atendimento por insegurança. Não, ela procura a equipe dela e ela vai estar ali sempre com muito cuidado, com muita informação. Então, isso faz toda a diferença. E para você, Rê, hoje, qual que é aí o seu maior desafio em levar essa consciência e conhecimento, quebrar os tabus, né, sobre a gestação 40 mais? A informação não dá, né? Eu falo porque eu consigo ter essa captação bem do comecinho.
trabalhando na operadora de saúde, a gente faz o pré-natal desde o momento que ela descobre a gestação. Então, a gente consegue acompanhar essa gestante, Legal. o pré-natal dela inteiro, né? Então, tem umas que, assim, faz a fertilização num dia, uma semana depois ela já tá lá na consulta. Então, a gente consegue levar para ela, de fato, e tirar esse medo, tirar esse bloqueio e preparar ela para os palpiteiros e preparar ela para essa avalanche de julgamento que ela vai ter, porque ela vai ter. Então, conseguir preparar essa mulher, além do exame que ela precisa fazer, além da questão fisiológica dela, mas também do emocional, mas também é primordial. E isso me encanta todos os dias, né? E eu falo que eu também consigo acompanhar algumas no pré-concepcional, porque a gente também tem o acompanhamento do planejamento ali, do pré. Então, tem algumas que eu consigo já começar a avisar. Ó, vai ter aquele que vai te cutucar. Mas você respira que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, você consegue. Você só fala pra ela assim, obrigada pela sua informação, tá? E eu sempre tenho a falo minha pra equipe. elas, eu sempre falo isso pra elas, quando alguém começar a te dar algum palpite, seja sua mãe, seja sua sogra, seja a Sua vizinha, amiga, né? Eu sempre falo pra elas assim, você não vai ser mal educada, você só vai olhar pra ela e falar assim, eu já conversei com a minha equipe. E a gente já tem esse assunto, a gente já conversou e a gente já tá tudo certinho, a gente já tá com tudo alinhado. Isso. Falei, você não vai ser mal educada Sim. e você vai parar a informação ali. E elas falam, é verdade, né, Renata? Eu falei, isso, fala só pra elas assim, não, eu já tenho a minha equipe, eu já tô bem informada. Pronto, e já tomei minha decisão. Acabou. Legal. E para você, doutora, aí, qual que é hoje o seu maior desafio em relação a levar, né, essa consciência, quebrar os tabus, né, com as suas pacientes também? Como que funciona no seu dia a dia? Partindo do princípio que existe essa pressão biológica em cima da mulher, né? Eu fico pensando sempre em paralelo. Os homens não participam disso, né? Não. Porque enquanto ali a idade de risco da mulher gira em torno de 35, 40 anos, né? Que a gente vai falando, olha, aumenta um pouquinho o risco disso, aumenta um pouquinho o risco daquilo. Os homens, esse risco vai aumentar lá na frente. Então, eles têm ali uma gordura de 10 anos 10 ali, anos. que eles podem programar ainda um monte de coisa na vida deles e o risco não está aumentado ainda. Então, partindo desse princípio, é fundamental a gente colocar para as mulheres que, assim, as chances continuam sendo de dar tudo certo. Isso é uma coisa que eu gosto de falar. E eu reforço porque a gente precisa tirar esse medo. Claro que o risco, ele aumenta. Isso também precisa ficar claro. Eu falo assim, é legal a gente ter pensamento positivo, né? Olhar a vida com os olhos de alto astral, né? Pensamento positivo, mas com o pezinho no chão. Então, a gente sabe que riscos aumentam e a gente vai trabalhar para cercar esses riscos, né? Para reduzir esses riscos. Existem inúmeras coisas que a gente consegue fazer no pré-natal para reduzir riscos de coisas acontecerem. Então, essa paciente que está em vigilância, ela está sendo acompanhada, ela vai ter esses riscos iguais os das pacientes que têm menor idade, né? Então, eu acho que é tentar usar esse discurso para trazer um empoderamento e uma autonomia para ela continuar fazendo escolhas da vida dela no momento que ela acha ideal, né? Para Trazer ela. esse protagonismo pra mulher, né? Que ela não tem. E chega, né, de atirar pedra, chega. Eu acho que, Basta. assim, basta. As mulheres, ao mesmo tempo que as pessoas estão criticando, a mulher, ela, paralelamente, além de estar tentando engravidar, além de estar grávida e fazer tudo isso, ela está fazendo outras coisas. Quem vai aliviar ela das outras coisas? Ninguém. Então, vamos continuar fazendo o nosso trabalho aqui de formiguinha, trazendo essas informações, tranquilizando essa mulher, acolhendo essa mulher, dá vontade de abraçar, falar, não, vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem. E tentando, né, levar esse assunto. E, Nath, parabéns, viu, por essa pauta. Eu até falei hoje no meu story. Essa pauta espontânea que você lançou, porque esse assunto não é falado.
né? É uma bandeira que eu tô levantando porque não se fala, né? Todo mundo fala até, normal engravidar até 35. E a galera do E a galera que depois? depois? Não é Né? normal? Então, parabéns por ter trazido essa bandeira, levantado esse assunto maravilhoso. Eu que agradeço. Meninas, pra gente encerrar, né, o podcast, eu gostaria aí que vocês deixassem, né, a rede social de vocês, onde o pessoal pode estar aí encontrando vocês, se tem alguma dúvida, se pode entrar lá, mandar mensagem. Então, que cada uma deixasse aí, né, a rede de vocês. Claro. O meu é @Agatha, com th.munari. E sim, eu acompanho trabalho de parto, acompanho pré-natal, acompanho parto. Pode entrar lá, qualquer dúvida, deixa uma mensagem e a gente vai conversando. O meu é enfermeira, _Renata Ramos. Também pode mandar lá um direct. Eu acompanho o pré-natal e amamentação. E tem a laser terapia também, que dá pra gente trabalhar no pré-concepcional. Já antes, né? Já Aí, antes, né? na gestação não pode, mas no pré dá. Doutora, e você? Deixa sua rede, né? Também. A minha rede é @doutora Cris Provati. Eu faço pré-natal de alto risco, trabalho com as gestantes 40+. Tenho consultório, a gente faz esse acompanhamento multidisciplinar com esse foco especializado na gestação 40+. E estou à disposição. Vocês podem me encontrar também no Einstein, que eu trabalho lá, na minha clínica, @clínica_elas com 2 L's. E podem mandar direct, vou tirar dúvida, vou esclarecer, vamos se encontrar. E tamo aí, gente, o que vocês precisarem, tô super à disposição. E para vocês também aqui. Com certeza. Meninas, quero agradecer, né, a todas vocês por estarem aqui. Quem veio a primeira vez, a casa está aberta. A Rê também, sempre bem-vinda. Então, quero agradecer a todas aí pela disposição e por falar, né, sobre esse tema também que a gente tem que cada vez mais trazendo aí a consciência e conhecimento para essa população. Informação real, Com né? certeza. Informação real. Então, minha gratidão aqui para todas. Gratidão, Nath, Ai, pelo obrigada, convite. Obrigada, meninas. Obrigada. Adorei. Amei. Adorei. Obrigada. E se você chegou até no final desse episódio e ainda não curtiu, deixa aqui sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou, compartilha esse conteúdo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e eu espero vocês no próximo Natcast.